manhã feliz neste santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que nos toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tuas mãos me guiarão. Basta que nos toque, Senhor. Em Jesus eu toquei salvação, encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou, e do mundo tirou-me. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que nos toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tuas mãos me guiarão. Basta que nos toque, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito, soberano, eterno, poderoso Deus, neste momento, nesta manhã feliz, Jesus, aonde aqui nós nos encontramos, Senhor, reunidos pelo Teu Espírito, ó Pai, nesta manhã de batismo, Senhor, aonde apresentamos esses momentos em Tuas mãos, te apresentando a cada filho Teu que vai passar pelas águas, Senhor, que vão sair daqui uma nova criatura, um novo ser, Senhor, para que a Tua palavra se cumpra, meu Deus. Eis que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas já se foram, eis que tudo se faz novo, Senhor, e que venha se cumprir esta manhã, Jesus, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, envia os Teus anjos e manifesta a Tua glória, desde agora e para Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, assim nos diz o Senhor: e o Espírito do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes,
a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos uma passagem que ela é sempre lida, é sempre apresentada em todo batismo, e até mesmo nas igrejas. Nós vemos aqui um ato de conversão. Muitas das vezes as pessoas elas questionam: por que eu não consigo ver o poder de Deus na minha vida? E aqui nós vemos a resposta. Vê esse homem, vê o motivo pelo qual o eunuco, o etíope, ele saiu lá da Etiópia e fora a Jerusalém. Se você olhar o mapa geográfico, todas as Bíblias têm, e atrás tem a medida de cada mapa. Procura a Etiópia e vê a distância que é de Jerusalém até a Etiópia, que fica lá, nos confins da África. E você vai perceber que é muito distante. Mas isso não foi um empecilho para que esse homem, ele saísse da cidade dele natal, do país dele, para ir até Jerusalém, simplesmente, como a palavra nos fala, para adorar a Deus. E isso bate muito conosco nos dias atuais, porque você vê que por mais distante que nós moramos, não se compara à distância que este homem, ele estava de Jerusalém. Mas isto não o impediu dele ir a Jerusalém para adorar a Deus. E na maioria das vezes nós temos responsabilidade com o Senhor e ficamos escolhendo os dias que nós achamos importante para ir na casa de Deus, para adorar a Deus. Nós temos que entender uma coisa: a nossa salvação, ela não depende dos dias que eu vou na igreja. A nossa salvação, ela depende do quanto eu estou comprometido com a obra de Deus. O quanto realmente eu estou crendo que a minha vida está na mão de Deus e eu sou dependente dele. Não é você ter muito, não é você ter pouco, é você ser dependente de Deus. E quando você tem esse grau de comprometimento, você quer aproveitar cada oportunidade. Ah, pastor, mas está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sei que não é fácil, mas uma coisa eu sei, que quando nós formamos um propósito no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente e nos auxilia, seja qual for a situação. Eu, mais do que ninguém, eu sou testemunha disso, porque existe testemunhos, existe manifestação do poder de Deus que não se dá, mas eu sei o quanto Deus ele é capaz de fazer quando nós, no nosso coração, colocamos, o desejo de estar na casa de Deus.
Talvez você não tenha, não seja o dia de você pregar, não seja o dia de você abrir o culto, talvez não seja o dia, não seja nada que você esteja comprometido visivelmente diante do homem, mas Deus está vendo. Quantas vezes, né, eu via meu pastor, quando vivo, ele, se ele não tivesse viajando e vendo as coisas de Deus, ele estava na igreja todo dia. Sabe por quê? Porque ele é o pastor, ele é referência, ele é o exemplo. E quando você é o exemplo, quando você é o responsável, você pode ser o exemplo tanto positivo quanto negativo. Porque a igreja, ela tem a cara do seu líder. Essa que é a realidade. Então, esse homem, ele foi a Jerusalém, por quê? Porque um dia, né, a rainha de Sabá saiu da Etiópia, foi a Jerusalém para ter um encontro com o rei Salomão, e quando ela viu a grandeza do poder de Deus sobre a vida daquele homem, ela fala: benditos são os teus servos que te servem, mas estão na tua mesa aprendendo contigo. Então, ela trouxe isso para a Etiópia. Então, aquilo que ela pegou, ela trouxe com tanta gana, com tanta convicção, que isso foi nos dias de Salomão. E você percebe que depois da morte de Jesus, Deus ainda era Etiópia, ainda era louvado, porque o trabalho que ela fez, o comprometimento, o envolvimento dela era tão grande que quando ela chegou, ela contaminou toda aquela região, porque ela conhecia um Deus que até então ela não conhecia. E aí nós vemos a resposta, porque muitas coisas na nossa vida, elas não dão certo. Você corre de um lado, você corre por outro, e não adianta, que nem uma pessoa quando ela está se afogando. Eu estava até falando ontem, contando com o missionário, que em um dos cursos que eu fiz, o cara te amarrava você de mão para trás e amarrava os teus pés e te jogava na piscina. E falava: tu tem que ficar 5 minutos aí, uma piscina de 3 metros, 2,5 metros, 3 metros. Caramba, eu vou morrer, mas eu queria. Então, o que eu fazia? Eu afundava e subia, respirava, e eu conseguia ficar os 5 minutos. Entendeu? Porque eu tinha um desejo no meu coração, eu queria aquilo. Então, quando realmente você quer, então o Senhor fala o quê? Esforça-te que eu te ajudarei. Então, se eu ficasse me debatendo, eu iria me cansar, me dar uma pena, eu iria me afogar. Assim mesmo são nos problemas e na dificuldade. Não adianta ficar correndo de um lado por outro, desesperado, que você só vai gastar energia, que você só vai gastar o teu tempo, e você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a tua vida está na mão de Deus, e é Deus. Ele tem que te guiar. Nós vemos que quando Deus chegou para Adão e falou: Adão, não coma do fruto desta árvore. Tinha uma floresta dentro do jardim do Éden, só tinha árvore de todas as espécies, e só tinha uma bendita árvore da sabedoria, e foi aquela árvore que Deus falou para ele não comer, e ele come. E na hora que ele comeu a árvore, Deus expulsou ele do Éden e colocou um querubim para que Adão ele não entrasse. Aí eu pergunto: mas por que Deus não colocou aquele querubim desde o início para que a serpente não entrasse? Por que Deus não fez isso? Porque Deus não tem nada com a serpente. Deus, ele escolheu o homem para reinar. Deus escolheu o homem para ser salvo. Deus escolheu o homem para ser o Senhor desta terra. E quando nós não nos assumimos, quando nós não pegamos a responsabilidade que ele deu nas nossas mãos e damos, seguimento a ela, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar você, ele formou um espaço para você, te colocou. Tu não entendeu, ele vai tirar você daquele espaço e vai colocar um anjo ali, e ele não vai deixar a tua vida progredir. É Deus que está fazendo, sabe por quê? Porque ele falou com o homem, ele não falou para serpente, ele não falou para Satanás nada, não. Ele falou para o homem. Então a serpente, ela podia até continuar lá no Éden, mas o homem não podia entrar mais. E quem é que perdeu? Foi Adão. Passaram-se quantos anos? Você lê na Bíblia, até Adão ele voltar a ter um relacionamento com Deus. Só que nós não vivemos 935 anos, 960 anos, 1000 anos. Nós não vivemos isso. Nós vivemos no máximo 610. Aqueles,
que estiverem muito bem com Deus. É o máximo que nós vivemos. E isso já é se arrastando, sendo carregado pelos outros. Então, o tempo que nós temos com Deus, nós temos que aproveitar as oportunidades para que a promessa de Deus, ela se cumpra na nossa vida. Isso aqui é muito bacana, é lindo, poxa, é muito bom. Mas se você não entender, a tua vida não será diferente da vida de muitos que nasceram no Evangelho, de muitos que pregam a palavra, entendeu? Exigem, cobram, apontam, ensinam, mas não dão um exemplo. Porque eu sempre costumo dizer que o maior testemunho do poder de Deus é o quê? É a minha vida. Então você não sabe como a vitória de Deus bateu na tua porta. A vitória para Naamã veio através de quem? De uma menina de Israel. A mulher hoje no Oriente Médio, ela né, em alguns países, ela não pode abrir a boca, ela não pode estudar, é só os olhos, se aparecer mais alguma coisa, ela é morta pedrada. Agora tu imagina, naquela época, uma estrangeira como escrava, e ainda criança, alguém ia dar ouvido a ela? Mas ela falou com a mulher de Naamã, Naamã falou com o rei, e o rei mandou ele voltar a Israel, porque ela falava, mas a vida dela, a postura dela, ali com o seu senhor, era uma atitude que a mulher de Naamã não tinha como negar que o que ela estava falando era a verdade, porque ela vivia aquilo. Ela vivia aquilo. Então a vitória, ela bate de uma maneira muito simples. Então Naamã, quando chegou, ele fez um quadro. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque ele se jogou importante. Ele é importante para o homem, para Deus, entendeu? Deus, ele quer o quê? O meu coração. Enquanto Naamã não entendeu, o que aconteceu com Naamã? Naamã, ele continuou leproso. Mas agora você vê a importância de você não querer ser bajulado. Tem pessoas que querem as pessoas em volta para ficar sendo bajulado, né? Ao invés de pastorear, a pessoa está sendo pastoreado. Não é isso? Era isso? Naamã não era uma pessoa assim. Porque quando ele falou que não ia entrar na água, veio aquelas pessoas que estavam ao seu redor e falaram para Naamã o seguinte: meu senhor, ele não pediu alguma coisa impossível? Não pediu. Então, por que o senhor não entra na água? Vê, meus irmãos, você quer ser pastoreado, então você nunca vai ouvir a verdade daqueles que estão ao teu redor, porque eles querem te agradar, porque você beneficia eles de alguma forma. Mas quando realmente você é um servo de Deus, comprometido, e você dá exemplo nas coisas espirituais, não só nas espirituais, mas como na terrena, então as pessoas que estão no teu redor, elas não vão sentir inibida em chegar para você e falar a verdade, porque aonde há o Espírito há o quê? A liberdade de Deus. É diferente. Então agora, esse homem, ele chega ali e ele fala para o etíope, ele revela para ele, e o etíope, ele toma uma decisão. Vê, meus irmãos, que somos nós que temos que tomar uma decisão. Deus, ele é um Deus de futuro. Quando você lê o livro de Daniel, ele fala, né? A palavra fala que Daniel, ele, no coração dele, ele teve o desejo, né, de não se envolver com as coisas da Babilônia. E por causa disso, o Senhor, a palavra fala que Deus guardou Daniel, e ele deu a Daniel o dom de interpretação de sonhos e visões. Aí depois você olha, depois de 3 anos, 4 anos, que Deus deu esse dom a ele, Nabucodonosor manda matar todo mundo. Então, se Daniel não tivesse aquele dom, ele seria morto. Se José não tivesse aquele dom, ele não seria senhor do Egito. Então, Deus, ele sempre bota a vitória na minha porta, antes que o problema chegue. Mas como eu ainda não sou de Deus, eu posso ter título, eu posso ter o que for, mas como eu ainda não sou de Deus, então ele me coloca fora do Éden e coloca um anjo, não permitindo a minha vida andar e progredir. Então Adão levou anos até ele voltar a, se relacionar com Deus. E enquanto nós não entendermos, nós vamos achar que nós estamos bem, mas, entendeu? Enquanto você não tomar uma decisão realmente, porque o batismo não resolve o problema,
enquanto você não tomou uma decisão e descer do teu pedestal e deixar Jesus entrar na tua vida, você vai ficar se debatendo que nem um afogado e no final você vai naufragar. Mas você tem que entender o seguinte: Deus não nos chamou para o sofrimento. Ele sempre nos dá a vitória antes do problema chegar e nos sucumbir. Então o Etíope, o eunuco, falou, né? Você crê? Ele: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E ali ele foi batizado. E na hora que ele foi batizado, né, Filipe, ele vai embora e ele ali continua o seu caminho louvando a Deus. Ele só precisava, né, entender o significado do batismo. E ele entendeu. E nós vemos, né, que o povo de Deus ele foi dispersado em 2 Reis 17, mas recentemente descobriram alguns remanescentes das tribos de 2 Reis 17 na região da Etiópia, e eles foram repatriados para Israel. Meus irmãos, Deus ele tem poder para fazer, né, coisas infinitas na nossa vida. Nós é que somos o problema. Então, para os batizados, para aqueles que já se batizaram, para aqueles que ainda não se batizaram, você tem que entender que a vitória ela vem antes do problema, porque Deus ele não vai colocar um problema sem me dar uma estrutura, sem me dar uma base. Então, que você, igreja, possa entender que somente através da, né, submissão à palavra de Deus, que somente através da obediência, enquanto você não entender o teu chamado, enquanto você não entender o que tu tem em mãos, tu vai ficar fora do Éden e o anjo, né, não vai deixar você entrar. Aí você vai ver as pessoas que não são cristãs prosperando. O demônio continua entrando e saindo do Éden, mas o anjo não, porque Deus, né, tinha dado uma determinação para eles. E quantas determinação o Espírito Santo já te deu. Então que você possa entender que enquanto não houver uma mudança de postura e de comportamento diante das coisas espirituais e diante, né, porque a nossa vida é o testemunho do poder de Deus. Enquanto não houver uma mudança, então infelizmente, né, o anjo ele não vai deixar eu passar disso aqui. É assim, meu irmão. Então que nós, porque eu também estou incluído, nós, igreja, nesta manhã, possamos fazer uma análise crítica da nossa postura diante de Deus e descer do nosso pedestal e deixar Jesus entrar, porque Jesus, quando ele entra, nós somos humildes. Quando Jesus entra, realmente a palavra de Deus, ela flui dia a dia no nosso viver. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.